Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, nós vamos ler o versículo de número 41. Ô, pastor Mirko, qual foi o dia que eu preguei aqui? Foi faz pouco tempo, né? Exatamente, foi no carnaval, foi uma noite maravilhosa. O câmera é Jonatas, isso? É isso o nome, né? Jonatas, é isso? Olha ele lá. Eu saí daqui encantado com você, Jonathan. Vocês encontraram? Está assim a palavra de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Repitam comigo: há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e, se inclinando por terra, colocou o rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E olhou e disse: não há nada. Repitam comigo: não há nada. Então gravem essa expressão que o secretário de Elias usou, tá? Ele disse: não há nada. Então disse ele: torna lá quantas vezes? 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis que uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem está subindo do mar. Então disse ele: sobe e fala para Acabe preparar o carro e desce, para que a chuva não te atrapalhe ou para que a chuva não o impeça. Somente até aqui é o suficiente. Muito obrigado. O profeta Elias foi levantado por Deus em uma época em que o povo de Deus, a casa de Israel, estava enfrentando uma grande e intensa crise de identidade. Nos dias de Elias, quem estava reinando sobre a casa de Israel era o rei Acabe, um rei perverso, de caráter mau. Ele não respeitava os princípios de Deus. Eu vou resumir aqui a introdução, mas só para vocês entenderem como o caráter de Acabe era mau. Naquela época não existia uma possibilidade de um hebreu casar-se com uma mulher que fizesse parte de um outro povo. Deus não permitia. Obrigatoriamente, pela lei, um hebreu tinha que casar-se com uma hebreia e vice-versa. Uma hebreia, obrigatoriamente, tinha que casar-se com um hebreu. Você olha para o matrimônio do rei Acabe, pastor Mirko, e você percebe que ele sempre gostou de ferir princípios. Porque ele tomou para ser esposa dele uma mulher que não era hebreia. Ela era pagã. O nome dela era Jezabel. Pensa numa mulher gente boa, era Jezabel. Brincadeira. Jezabel, ela era filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Quando ela nasceu, ela foi consagrada a um deus pagão chamado Baal. Ela se associa com o rei de Israel e vai passar para toda a casa de Israel que ela aprendeu com o pai dela. No caso, Jezabel havia aprendido na cultura pagã que Baal era o deus da fertilidade. Simplificando a introdução, prestem atenção, porque aqui você vai entender o porquê que Elias profetizou que não haveria chuva. Jonatas, entre nós dois. A maior força de Israel naquela época era a agricultura. Vamos supor, não existia na época, mas vamos supor que na época
existisse uma bolsa de valores de Israel. A estatal que iria segurar a bolsa de valores de Israel, com certeza seria da agricultura, porque era a maior força de Israel naquela época. Diferente do Brasil, por exemplo, quem aqui trabalha com bolsa de valores, entende um pouquinho de Bovespa, sabe que a Petrobras é o que segura, né? Porque é a estatal aí mais forte. Então, o petróleo estando positivo, tudo ok na política financeira da Petrobras, consequentemente, as outras nações e o Bovespa conseguem segurar ali os seus pontos. Só que, naquela época, a maior força de Israel era a agricultura. Então, se caísse chuva, a terra era regada, ganhava força de produtividade, enfim, a economia do país era elevada. Preste atenção. Jezabel ensinou para o povo que Baal era o deus da fertilidade, o deus da chuva. Então agora, todas as vezes que chove em Israel, ao invés do povo glorificar o Deus de Abraão pela chuva, o que eles estavam fazendo? Cultuando a Baal, porque eles estavam acreditando que a chuva que estava caindo no solo de Israel era uma bênção proveniente desse Deus pagão, de Baal. É por isso, Lipe, que Elias aparece no capítulo 17, com a seguinte mensagem, pastora Lília: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos não haverá nem orvalho e nem chuva em Israel, senão segundo a minha própria palavra. Olha como Elias está sendo cirúrgico na mensagem dele para Acabe. Ele não está falando só sobre falta de chuva. Ele foi tão detalhista na profecia que ele liberou, que ele falou assim, não vai ter chuva e nem orvalho, não vai ter nem sereno na terra de Israel. Eu já vi muitas pessoas pregando sobre essa profecia de Elias, e a maioria das pregações enfatizam muito o fato de Elias não ter usado assim diz o Senhor, que era o que dava legitimidade a uma palavra profética. Elias não profetizou falando assim diz o Senhor. Elias disse, a partir de hoje não vai cair uma gota de água, segundo a minha própria palavra. Mas percebam que existe um propósito pelo qual fez Elias liberar essa palavra. Qual era o propósito? Fazer com que o povo se conscientizasse de que Deus não divide a glória dele com ninguém. Vou repetir. Elias aparece para o rei e fala assim, a partir de hoje não vai cair uma gota de água, porque toda a água que está caindo vocês estão atribuindo a Baal. Então a partir de hoje a terra vai ficar seca, para a nação entender que Deus não divide a glória dele com ninguém. Que legal conseguir introduzir em 4 minutos, hein, a mensagem. Vamos começar a pregação? Vamos lá, pastor Mirko. Que legal, em 4 minutos consegui introduzir. Pronto. Então o senhor está percebendo que Elias está falando que não vai ter chuva? Sim. Para a nação entender que Deus não divide a glória dele com ninguém. Perfeito. Agora vamos ver o que Deus falou com o profeta Elias depois dessa mensagem. Lê o versículo de número... Pode ler um. É. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ok, agora vamos ver o que Deus falou com ele. No 1 é Elias que está falando com o rei, correto? Perfeito. Agora lê o 2. 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo... Quem está falando com Elias? Deus. Você é inteligente. O Senhor. Vamos ver o que Deus falou, leu 3. Vai-te daqui e vira-te para o oriente,
e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Peraí, pastor Mirko. O que Deus está mandando Elias fazer? Se esconder, vai-te daqui ao oriente, esconde-te no ribeiro. Ó, vai-te daqui. Tipo, sai daqui. Sim. Se fosse aqui em São Paulo, Deus estaria mandando Elias vazar. Some daqui. Vaza. Dá o fora. Se fosse no Rio de Janeiro, Deus estaria falando, mete o pé. É isso aí. Né? Os cariocas falam assim, mete o pé, mané. Eu não sei se aqui em Americana vocês têm algum... Lá no Rio vai ficar maneiro esse trem, hein? Aqui, ó, Deus está mandando Elias vazar. Vaza. Sair, meter o pé, se retirar. Sim. E se esconder. Sim. Eu sei que o senhor é inteligente, a pregação começa agora. Sim. Na sua opinião, por que Deus está mandando Elias se retirar? Para não morrer. Uau! Peraí, repete. Para não morrer. Então agora o senhor está falando que não é hora de Elias aparecer? Perfeitamente. Não é hora de Elias ficar em cena? Não, ainda está mandando ele para junto do ribeiro, onde tem um pouco de água. Agora é hora de Elias publicar alguma coisa no Facebook? Jamais. Agora é hora de Elias publicar alguma coisa no Instagram? Silêncio. Agora é hora de Elias aparecer? Jamais. Deus está mandando Elias se retirar, se esconder, para preservá-lo. Sim. Sabe qual é a primeira lição que eu estou aprendendo com essa mensagem? Manda. Nem sempre é bom ficar em evidência. Uau. Mas Deus, se eu sumir dos stories, todo mundo vai pensar que eu estou mal. Elias, eu quero te ensinar que nem sempre sair de cena é sinal de estar mal. Às vezes se ausentar é a melhor maneira de se preservar. Uau. Eu estou começando a arrepiar. Eu também. Quando Deus mandar você aparecer, pode aparecer. Agora, quando Deus mandar você se esconder, não inventa de aparecer. Você prega essa depois. Vamos ver aonde, se ele não pegar, nós vamos pular lá. Agora. Vamos ver aonde Deus mandou Elias se esconder? Continua 2. Depois veio ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Peraí. Aonde Deus está mandando o profeta se esconder? Ao ribeiro de Querite. Naquela época ia ter chuva? Não. Uau, então o Senhor está Cessou. falando que por tempo de seca Deus já tinha um ribeiro reservado para o profeta? Sim. Ó, a câmera pegou. Vê se Elias vai ter que procurar o ribeiro ou se Deus está dando o endereço para ele. Vai-te ao ribeiro de Querite. Vai-te e vira-te para o oriente e esconde-te. Vai-te ao ribeiro de Querite, Que está diante. que está diante do Jordão. Elias vai precisar perder tempo procurando o ribeiro? Jamais. Por quê? Porque já está perto do rio Jordão. Então o Senhor está falando que Elias não vai precisar perder tempo, porque Deus está dando a rota para ele? Perfeitamente. Ó, tem gente que colocou a mão na cabeça ali. Boa. Deus vai se manifestar para algumas pessoas aqui hoje como direcionamento. Uou. É Deus falando aquilo que você levaria muito tempo para achar sozinho. Eu creio. Eu vou te revelar a direção certa. Eu tô arrepiado, pastor. Eu também. Fala para quem está do seu lado assim, ó, se prepare, porque Deus vai te revelar uma direção extraordinária. Yeah. Deus vai te mostrar a direção que você deve seguir. Olipe, vamos nós 3 igual aquele dia? Então, let's go. Se ele não pegar, eu não volto mais aqui. Porque isso aqui não é coisa copiada de Google não, pastora Lilian. Quem tiver boiando no culto não vai pegar. Lipe, Deus mandou Elias se esconder no ribeiro, correto? Correto.
Aonde Elias ia beber água? No ribeiro? Uau, você é inteligente, cara. Agora lê o 4, se liga nisso. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Ó, isso aqui não tem no Google. Deus mandou Elias se esconder no ribeiro. Sim. Que no ribeiro ele iria beber água. Agora, quando você pega uma tradução no original, você percebe que a expressão que Deus usou aqui foi a seguinte: vai para o ribeiro, porque eu já ordenei aos corvos que ali te sustentem. Lembra quando Deus falou com Abraão? Deus falou: sai da tua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, quando Deus chamou Abraão, Deus não tinha mostrado a terra, Deus só iria mostrar no futuro. Agora, aqui Deus está falando para Elias: você vai beber água no ribeiro, e eu já ordenei aos corvos que ali te sustentem. Pastor Mirko, vê se o senhor pega. Deus falou: vai para o ribeiro que eu vou ordenar aos corvos, ou já ordenei aos corvos? Já está ordenado. Espera aí, se ele não pegar, nós vamos pular. Se Deus disse que já havia ordenado aos corvos para sustentarem Elias no ribeiro, então isso significa que antes de Deus falar com Elias, Deus já tinha falado com os corvos. Perfeitamente. Ó, tem gente que pegou ali. Tem noites que a mensagem é: Deus vai preparar. Mas a mensagem de hoje não é Deus vai preparar. Deus já preparou. E Deus já preparou. Eu creio. Bate na mão de duas pessoas, se você pode, fala para elas assim, ó: Deus já ordenou aos corvos. Você não sabe, você não tem conhecimento, mas Deus já fez reuniões para o seu nome ser mencionado e para você viver uma provisão extraordinária. Você acredita que já está tudo preparado? Aleluia. Olha o que Deus falou: Elias, você vai beber água no ribeiro, e eu já ordenei aos corvos que Te sustentem. Agora tem um detalhe que também não tem no Google. Eu amo esses detalhes da Bíblia. Pastor Mirko, vê aonde Deus havia ordenado para os corvos sustentarem Elias. Está aí no 4. Olha, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu já tenho ordenado aos corvos que... Ali. Hã? Que ali. Ali aonde? Ali no ribeiro. Se ele não pegar... Então quer dizer que quando Deus falou com os corvos, Deus deu um destino para os corvos? Perfeito. Vê se você pega. Sim. Qual era o destino que Deus colocou no Waze dos corvos? O ribeiro. Se Elias não tivesse no ribeiro, os corvos iriam procurar Elias em outro lugar? Sim. Não, ia lá no ribeiro. Uau, aí, isso aí. É tudo, gente, tudo ao vivo. Eu convidei ele agora, então, vamos lá, nós dois. Deus deu um destino para os corvos. Perfeito. Vê se o senhor pega. Sim. Qual era o destino? O ribeiro. O ribeiro de O Querite. ribeiro. Então, para Elias viver a provisão que Deus tinha para ele, onde ele deveria estar? No ribeiro. Pegou? Perfeito. Está entendendo porque tem muita gente que não desfruta da plenitude? Porque não conseguem permanecer na geografia certa. Se Deus te inseriu em um lugar, fica nele. Olha o que Deus está falando. Elias, eu já ordenei aos corvos que ali te sustentem. Ou seja, Deus já tinha demarcado o lugar da provisão. Se Elias estivesse fora do Querite, os corvos iriam atrás dele? Não. Porque Deus falou, Lipe, para os corvos: vão para o ribeiro de Querite. Fala para quem está do seu lado: você precisa estar na geografia certa. Uau. Você precisa estar inserido na geografia que Deus te quer. E o interessante, Deus nunca, se ele não pegar, nós três vamos pular. Deus nunca tinha usado corvo para sustentar nenhum personagem bíblico até a ocasião.
É fácil acreditar que corvo vai sustentar alguém? Lipe, é fácil acreditar? Não. Elias poderia questionar Deus, tipo, e aí Deus, como que isso vai acontecer? Poderia? Sim. Mas ele está questionando? Não. Sabe por quê? Por quê? Porque rota que Deus dá não é para ser questionada, é para ser seguida. Oh. Glória a Deus. O teu erro é que você está querendo saber como Deus vai fazer. Eu estou todo arrepiado. O teu erro é que você está questionando a rota que Deus te deu. Mas como? Meu amigo, eu não quero saber como. Se Deus me deu a rota, eu só vou segui-la. Uau. A minha parte é obedecer. A de Deus é fazer aquilo que vai além da minha capacidade. Glória a Deus. Você pode levantar a mão e agradecer a esse Deus? Glória a Deus. Que legal, olha lá, mais 12 minutinhos de introdução. Elias chegou no ribeiro. Perfeito. Tinha água. Tinha, Os corvos levavam pão e carne para ele. todos os dias. Imagine os corvos com aquela mochilinha do iFood. É sério. E o mais legal, os corvos levavam pão e carne para o profeta. Ele não precisava pagar nada. O céu já tinha pagado a conta. Olha aí, ó. Olha aí. Pastor Mirko, o senhor acha? É aqui que eu queria chegar. A pregação está aqui. Vem mais perto os dois, vocês são bonitos. Bora. O senhor acha que Elias quer sair desse ribeiro? Não, Por quê? porque tem a provisão lá. Uau, repete. Tem a provisão lá. Lipe, você acha que Elias quer sair dessa geografia? De jeito nenhum. Para que Elias vai procurar outro lugar, pastora Lília? Se no ribeiro tem água e todos os dias os corvos estão levando pão e carne para ele. Sabendo que lá onde ele declarou está seco. Então, para Elias é confortável ficar no ribeiro? Super, Você acha que ele quer sair desse ribeiro? jamais. Se já tivesse aquele louvor, uma coisa eu vou pedir. Uma coisa. Ele ia estar cantando lá. Deixa eu ficar Esse lugar todos os dias. da minha vida. Porque está confortável para ele. Sim, E aqui que está a pregação. Agora o maior inimigo de Elias não é mais o rei Acabe. Quem é, pastor? Agora o maior inimigo de Elias se tornou o ribeiro. uau, uau. Porque toda zona de conforto Olha aí. que tira de você a vontade de se mover, pode trazer a sensação que está te beneficiando, mas na verdade está bloqueando o teu destino. Ei, É por isso que você precisa tomar cuidado com aquilo que te faz se sentir garantido demais. Elias quer sair do Querite? não, Elias quer se mover? Não. Por ele continua no Querite todos os dias da vida dele. Só que o destino dele está sendo bloqueado pela zona de conforto, ele não está percebendo. É alguém aqui que está pensando que alcançou o ápice. uau. E Deus está falando, se você soubesse o que eu tenho ainda para você, você iria entender que esse Querite não é a sua aposentadoria, é só uma fase. Fala para quem está do seu lado, não se apegue ao ribeiro, porque o Querite não é a sua aposentadoria. O Querite é só uma fase de transição. Aleluia. Anote isso que eu vou te falar. Toma muito cuidado com o teu sucesso atual, porque ele pode se tornar o maior inimigo do teu sucesso futuro. Uau. Toma cuidado com isso que está fazendo você se sentir garantido agora, porque você pode estar sendo estagnado sem perceber. Vê se você consegue pegar a revelação dessa mensagem. Eu estou falando de gente que antes de chegar no Querite tinha sensibilidade, tinha disposição de se mover. Como é o nome da tua filha, pastor meu? Carol. Mas quando chegam no Querite, se perdem, porque perdem a vontade de se mover. Pastor Mirko, eu vou provar que esse Querite não está fazendo bem ao profeta. Vamos lá. Quem levou Elias para o ribeiro? Deus. Então antes de ele chegar no ribeiro, ele está ouvindo Deus. Sim. Agora, sabia que
todo o tempo que Elias ficou no ribeiro, ele não ouviu a voz de Deus? Uau. Procura Deus falando com Elias enquanto o ribeiro tem água. Tem água no ribeiro? Sim. Os corvos levavam pão e carne para Elias? Pela manhã e à tarde. Tem provisão, mas não tem mais relacionamento. Uau. A pastora pegou. É gente que se prendeu à provisão e se esqueceu do provedor. Tem gente aqui que antes de chegar no Queirite, ouvia Deus de uma maneira tão extraordinária. Tem gente aqui que antes de se sentir estável, não faltava um culto. Uau. Uau. Tinha um nível de relacionamento com Deus extraordinário. Uau. Tinha sensibilidade. Mas quando chegaram no Queirite, perderam todo o nível de relacionamento. É Elias em um lugar de segurança, mas não tem mais relação com Deus que o colocou ali. Uau. Olha o que Deus fez. Lê o versículo de número 7. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou. Pastor Mirko, o que aconteceu? E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou. Na sua opinião, Elias queria que esse ribeiro se secasse? Jamais, nunca. Se ele não pegar, acabou. Acabou mesmo, porque se não pegar, isso não vão pegar mais nada. Então Elias não queria que o ribeiro se secasse? Não. Lipe. Era o lugar da provisão dele. Quem está secando esse ribeiro? O diabo? Não. Não. Quem está secando, pastor? Deus. Sabe por quê? Todas as vezes, alguém pegou. Todas as vezes que Deus perceber que um ribeiro está comprometendo o meu destino, Deus vai me expulsar dele. Olha aí. Oh. Existem algumas portas que se fecharam e você está pensando que foi o diabo. Uau. 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 Existem algumas coisas que não aconteceram como você queria. E você está falando, onde eu errei? O que fizeram para eu ser expulso daquele lugar que estava me dando tanta garantia? E Deus me trouxe hoje aqui para falar com você. Não foi você que errou. Não foi o diabo que secou o ribeiro. Uau. Fui eu que te tirei de lá. Uou. Porque ele estava comprometendo o teu destino sem que você percebesse. É Deus falando com alguém que teve entre aspas, prejuízo. Uou. Se você soubesse o que eu preparei para você, você não estaria olhando para o fim desse ciclo como um prejuízo, mas como uma oportunidade que eu estou te dando para alcançar uma nova fase. Fala para quem está do seu lado. Se você soubesse o que Deus reservou para você, você não estaria se lamentando pelo ribeiro que se secou. Deus me trouxe hoje aqui para falar com alguém que teve uma grande perda. Não foi prejuízo. Não é o que você queria que tivesse acontecido. Elias não quer sair do ribeiro, mas Deus está expulsando ele de lá. Esse ribeiro seco, para algumas pessoas hoje aqui, representam uma porta que se fechou. Uau. Um relacionamento que deu errado. Uou. Porque tem gente aqui que quando iniciou o relacionamento falou, vai durar a vida toda. E hoje está tendo dificuldade de acordar e ver o ribeiro seco, porque não tem ao lado a pessoa que amava. Para algumas pessoas aqui, esse ribeiro seco é um negócio que começou antes da pandemia, que investiu capital, investiu expectativas. Do nada veio uma pandemia, um lockdown, fechou tudo. E hoje a pessoa diz, o ribeiro não tem mais água. E Deus me trouxe hoje aqui para falar com você. Se você conseguisse olhar para essa situação com a ótica que Deus quer que você olhe, você não estaria chorando. Você estaria dando culto de ação de graça.
Eu amo palavra assim. Olha ali a gente chorando. Sim. Sim. Elias quer sair do ribeiro? Não. Elias quer perder esse lugar de segurança? Jamais. Mas Deus precisa tirar ele desse ribeiro. Eu vou repetir. Lipe, esse ribeiro não é a aposentadoria de Deus para o profeta. Ah, meu Deus. Pegou? Sim. É Deus falando: Elias, nem adianta você se prender a essa geografia, porque é só uma fase. O ribeiro é uma provisão temporária para um tempo de transição. Eu vou repetir mais uma vez e tenta pegar isso. O ribeiro é uma provisão temporária, não vai durar para sempre. É por isso que você tem que ter inteligência emocional para saber lidar com o ribeiro da maneira que Deus quer que você lide. Todas as vezes que você coloca o seu coração naquilo que não vai ser para sempre, você não aguenta ficar de pé quando você perde. O problema não está no ribeiro, o problema está na expectativa que o profeta gerou sobre. O problema não está naquilo que você perdeu. O problema está na expectativa que você tinha sobre aquilo. Uau. Uau. O problema nunca esteve no dinheiro que foi embora. Uau. Mas na sua expectativa em cima do dinheiro que estava na tua conta. Uau. O problema não está no relacionamento que você não conseguiu manter, mas na expectativa que você criou nele. Uau. Deus me trouxe hoje aqui para falar com alguém. Saiba lidar com provisões temporárias da maneira que Deus quer que você lide. Você precisa ter inteligência emocional para entender que nem tudo vai ser para sempre. Nem tudo vai durar para sempre. A vida é feita de ciclos. É Deus falando: Elias, esse ribeiro é uma provisão temporária. Repitam comigo: provisão temporária. Mais uma vez: provisão temporária. É uma provisão temporária para um tempo de transição. Sim. Eu vou simplificar minha fala, Lipe. Lembra quando o povo hebreu estava no deserto? Que Deus abriu o Mar Vermelho? Sabe quantos hebreus atravessaram o Mar Vermelho aproximadamente? 3 milhões de hebreus. Foi o que eu preguei aqui naquela vez que eu vim, o nascimento de Moisés. Sim. Lembra que Deus fazia cair maná? Perfeito. Imagine Deus alimentar diariamente, pastora Lília, 3 milhões de pessoas. Se ele não pegar, quem está com a chave do meu carro? Fala para o motorista deixar o ar ligado, que se não pegar, agora eu vou. O senhor acha, se liga nisso, tecladista, para Deus alimentar 3 milhões de pessoas todos os dias, caía pouco maná ou muito? Muito. Caía tanto maná que tinha uns espertinhos que pegavam um pouquinho e falavam: vamos guardar para amanhã. Mas lembra o que acontecia com o maná que eles guardavam? Apodrecia. O que acontecia? Apodrecia. Sabe por que o maná apodrecia? Porque era uma provisão temporária para um tempo de transição. Uau. O maná é a mesma coisa do querite. É uma provisão com data de validade. Mas Deus, se ele não pegar, a gente pula. Se está caindo tanto maná, por que a gente não pode guardar? Por que a gente não pode guardar isso? Não é um desperdício estragar isso. Para que vocês querem guardar maná, se a terra que eu tenho para vocês manda leite e mel? Meu Deus! Olha aí! Pegaram? Pegaram ali? Chacoalha a mão de quem está do seu lado, chacoalha a mão de quem está do seu lado e fala assim, ó: não se prenda à provisão, porque a provisão é só o meio, o seu destino é abundância. Glória a Deus! Não se prenda a um ribeiro, olha ali, os voluntários de pé. Não se prenda a um ribeiro, o ribeiro é só o meio, o teu destino é uma abundante chuva. Quem recebe essa palavra, celebre. Quem recebe essa palavra, expresse alguma. Glória a Deus! Se você soubesse o que Deus reservou, você não estaria preso a uma provisão.
Deus, eu amo palavra revelada. Deus nunca vai abrir o ciclo da abundância se primeiro não fechar o ciclo da provisão. Uau! Yay! Repete. Deus nunca vai abrir o ciclo da abundância se primeiro não fechar o ciclo da provisão. Meu Deus. Eu sei que é séria de provisão, mas Deus está nos convidando para um nível. Uau! Uau! Vocês estão conseguindo pegar, gente? Yay! Não tem como Deus te levar para Canaã se primeiro não fechar o ciclo do maná. Meu Deus. Porque não tem como Deus fazer maná cair em um lugar que está cheio de leite e mel. Vocês estão conseguindo pegar? Então Deus primeiro vai fechar o ciclo da provisão para abrir o ciclo da abundância. Deus primeiro vai expulsar Elias do ribeiro. Olha a pastora com os olhos cheios de lágrimas, para fazer ele se mover em prol de uma abundante chuva. Eu creio. Tem pessoas aqui que se acomodaram viver com provisão. Meu Deus. Escuta o que eu vou te falar. Você que está assistindo pelo campus online, não aceite viver o resto da sua vida de provisão. Não faça de provisão um padrão. Eu não quero padronizar a minha vida em provisões, porque só precisa de provisão quem vive em deserto. Uou! E eu não quero, eu não quero viver a minha vida em deserto. Deserto é uma escola, eu quero aprender o que Deus quer me ensinar nele, mas não quero viver todos os dias da minha vida nele. Vocês estão conseguindo pegar? No nível da provisão, legal, maná, bacana, faz bem. Agora eu não quero viver o resto da minha vida de provisão. Sim. Porque na provisão eu nunca compro o carro que eu quero. Uau. Eu sempre compro aquele que está mais barato. Na provisão eu não consigo ir no restaurante que eu quero. Na provisão eu sempre almoço preocupado com a janta. Aí eu vivo a minha vida tentando guardar maná. Eu tenho que reter. Quando eu vivo na provisão, eu perco a ideia, a mente muito forte de isso. Generosidade. Muito forte. Está conseguindo isso. pegar? Na provisão, Deus vai falar com alguém aqui. Na provisão, a pessoa vai no posto de gasolina e nunca enche o tanque, só coloca 20. Olha aí. Se você só coloca 20, Deus está falando com você. Revelou. Jesus te pegou. É porque na provisão você tem medo de encher o tanque. Porque então você vai falar, não, eu não posso encher o tanque, eu tenho que colocar só vintão. Entendeu? Então a provisão te coloca nessas situações que eu estou falando aqui. Agora, quando Deus te tira da provisão e abre o ciclo da abundância, você não compra um carro só porque é mais barato, você compra aquele que o teu coração deseja. Quando Deus fecha o ciclo da provisão e abre o da abundância, você não para no posto de gasolina para colocar vintão. Você olha para o frentista e fala, pode ir pro pódio, enche o tanque que hoje eu quero pisar com vontade. Quando Deus te coloca no nível da abundância, você não almoça preocupado com a janta, porque aquilo que fazia falta lá atrás, agora você tem de sobra. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando, mas eu estou sentindo no meu espírito que Deus está fechando o ciclo da provisão na vida de algumas pessoas aqui para abrir o ciclo da abundância. Se alguém recebe essa palavra, levanta a mão e dá um grito de glória para Deus. Glória a Deus! Fala aí para umas 2 ou 3 pessoas, se prepare. Porque Deus está abrindo. Porque Deus está abrindo um novo ciclo sobre a sua vida. Um novo ciclo sobre a sua vida. Ribeiro secou. É forte. Fim da provisão. É forte. Leu 8. Então veio a ele a palavra do Senhor. Lipe, quem voltou a falar com Elias? Senhor? Só foi o ribeiro se secar
Pegou? Só foi o ribeiro se secar, Elias voltou a ouvir Deus. Agora está entendendo por quê? Deus sempre vem e tira a sua estabilidade. Já percebeu que crente não fica estável por muito tempo? Em alguma área Deus sempre vem e tira a estabilidade. Para quê? Para colocá-lo no campo da dependência. Porque se o ribeiro ficar sempre com água, você vai se sentir garantido demais. Aí Deus está falando: eu vou secar o ribeiro para colocar você no campo da dependência outra vez. E aí quando você olha, lá pegaram, quando você olha para o ribeiro e diz: acabou a água, e agora? Deus diz: agora você vai voltar para o campo da dependência. E é quando você pensa que está fraco que você está forte, porque o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quem voltou ali para falar com Elias? Deus. Leu 9. Levanta-te. Espera aí, lê de novo. Levanta-te. Se Elias estivesse de pé, Deus mandaria ele levantar? Não. Por que Deus está mandando ele levantar? Porque quando o ribeiro seca, o profeta cai. Aí Deus aparece para ele e fala o quê? Levanta-te. Mas Deus, o ribeiro está sem água. Levanta-te. Sabe o que Deus está falando para Elias? Você é maior que o ribeiro. Uou. Elias ficar no chão vai resolver alguma coisa? Não. Elias ficar chorando vai resolver alguma coisa? Não. Deus está mandando Elias fazer o quê? Levanta-te. Sabe o que Deus está falando para ele? Você é fonte. Uou. Pegou? Quem é fonte não pode ficar no chão por causa de um ribeiro. O problema Não é que o ribeiro não tem mais água. não é que o ribeiro não tem mais água. O problema Você se esqueceu quem você é. é que você se esqueceu quem você é. Deus está falando. Deus está falando. O problema não é o ribeiro sem água. É um profeta sem identidade. Ai. Ei. Aí Deus está se manifestando para devolver a identidade de Elias. Meu Deus. Tenta pegar. Meu Deus. Sabe por que você sentiu baque? Não foi por causa das crises externas. Meu Deus. Porque você já enfrentou crises piores do que essa. E conseguiu se manter de pé. Mas sabe por que essa mexeu com você? Porque você perdeu a identidade que Deus te deu. Meu Deus. E quando você se esquece quem você é em Deus, as coisas do lado de fora mexem com o lado de dentro. Que isso? Tem gente pegando ali. Deus me trouxe hoje aqui em Americana com uma palavra rema. Se o diabo está pensando que você vai se entregar à depressão, se o diabo está pensando que você vai se ilhar, se trancar, ficar em uma cama, o diabo se enganou. Porque Deus veio hoje aqui para devolver a sua identidade. Deus vai te pegar pela tua mão direita e vai te colocar de pé outra vez. Aleluia, eu estou vendo lá atrás pessoas pegando. Enquanto eu estou pregando aqui, cadeias de depressão estão sendo quebradas. Enquanto eu estou pregando aqui, cadeias de crise de ansiedade estão sendo quebradas. O chão não é o teu lugar. Deus está falando: Elias, eu vim para te colocar de pé. Fiel e justo. Maravilhoso. Você pode perder dinheiro, mas não pode perder sua identidade. Você pode perder carro, mas não pode perder a sua identidade.
Você pode perder amigos, mas você não pode perder a sua identidade. Você pode perder contatos, mas você não pode perder a sua identidade. Você pode até perder a sua reputação, mas você não pode perder a sua identidade. Aleluia. Aleluia. Quem está sentindo Deus? Aleluia. Você vai sair daqui cheio de convicção de quem você é mesmo. Esse complexo de inferioridade vai acabar hoje. Aleluia. 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 Elias levanta. O ribeiro é só um ribeiro, você afunde, cara. Elias, lembra que foi você que falou que não ia ter água? E por que agora você está chorando por um ribeiro que está seco? Você se esqueceu quem você é? Meu Deus. Eu quero te devolver a sua identidade. Porque eu estou com saudade de quando você estava convicto de quem você era. E caminhamos para o fim. Quem está sentindo uma unção poderosa hoje aqui? Fala para quem está do seu lado, o chão não é o seu lugar. Cadê o grupo de louvor? O grupo de louvor. Fala, o chão não é o teu lugar. 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 Prostrado não é o teu lugar. Prostrado não. Levante aqui. O chão não é o teu lugar. Ficar chorando por aquilo que se secou não vai resolver nada, meu amigo. Teu erro é que você está usando o precioso tempo que Deus te deu para chorar, para viver se lamentando. Ao invés de, peraí, ribeiro se secou? Chorar não vai trazer água para ele, então como que eu vou resolver? Para de ficar fazendo conta de quando você perdeu na pandemia. Olha aí. Porque isso não te faz bem. Te faz bem ficar lembrando dos calotes que te deram? Te faz bem ficar lembrando das pessoas que te traíram? Só te bloqueia. Então, se não te levanta, não merece sua atenção. Você tem duas opções e uma escolha. Você tem a opção de ficar olhando para o ribeiro e ficar se lamentando, como você também tem a opção de olhar para o céu e falar: qual é a nova direção? Eu lembro, pastor Mirko, eu vou usar um exemplo pessoal, e nós caminhamos para o fim, Lipe. Antes da pandemia, eu abri um buffet e um paintball. Por mês, a folha salarial dos funcionários, locação, era aproximadamente R$30 mil, todo mês. Depois que nós abrimos, injetamos, veio a pandemia. Como vai ter festa? Acabou tudo. Secou, Ribeiro. Eu invisto. E teve dias de eu perder em uma ação R$100 mil. Secou, Ribeiro. Mas o que Deus me ensinou? A não ficar chorando por aquilo que deu errado, porque não resolve nada. Você está conseguindo pegar o que Deus está falando com você? O tempo que você tem, use-o para reverter a situação. Se você não pegar, é que tão mal. Carol, entre nós dois, se Elias ficar no chão, o ribeiro nunca mais vai ter água. Agora, se Elias se levantar, seu pai pegou, não só o ribeiro vai voltar a ter água, como toda a nação. Tudo é questão de posicionamento. Estão conseguindo pegar?
Tem algo muito maior vindo aí. Tem algo muito creio, superior reservado. nós cremos. Vamos ver o que aconteceu. Elias se levantou. Vamos para o 18. Finalizamos a mensagem. Olhe agora o Elias de pé. Leu 41. Lipe. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva chegando. O Elias que estava chorando por um ribeiro, agora está falando o que para o rei? Disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque existe um ruído de abundante chuva. O que ele está ouvindo agora é muito maior do que aquilo que ele perdeu. Uau! Pegou? Perfeitamente. Porque quando eu me posiciono, Deus me faz entender que o meu futuro, que o meu destino será muito superior a tudo que eu já vivi lá atrás. É por isso que as suas lembranças não podem ser maiores que os seus sonhos. Uau! Uau! Eu vou repetir, as suas lembranças não podem ser maiores que os seus sonhos. Você pode ter vivido coisas extraordinárias, você pode ter experimentado coisas surreais, mas Deus está falando, os seus sonhos devem ser superiores a tudo que você já viveu lá atrás. Glória a Deus. Ó Elias, eu estou ouvindo um ruído de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo. Enquanto Acabe está comendo e bebendo, Elias está orando. Aí ele falou para o moço dele, Lipe, leu 43. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Peraí, qual é o relatório? Não há nada. Mas Elias não falou que estava ouvindo o ruído de uma abundante chuva? Sim. Como que ele falou que estava vindo uma abundante chuva e o secretário dele estava falando que não tem nenhuma nuvem? Porque Elias não estava vendo algo, estava crendo em algo. Uau! Deixa eu. O importante não é o que eu vejo, o importante é o que eu creio. O importante não é o tamanho, o importante é que vai ser muito grande. Não é o que eu vejo agora, mas é o que tem no futuro. Está chegando uma chuva de vitória. Cadê glória a Deus? Viu o gigante aí? Está despertando, hein? Você viu? É. Peguei. O secretário está vendo alguma nuvem? Não. Não. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes o que Deus me faz ouvir não combina com o que eu vejo. Uau! É ele ouvindo o ruído de uma abundante chuva e o secretário falando: tem não? Tem nada. Porque o profético nunca vai combinar com a tua realidade. É isso aí. Como é o teu nome? Tiagão, genro do pastor Mirko. Tiago, o profético não se encaixa com a nossa realidade. Tenta encaixar o que Deus te fala com o que você vive. Exemplo, é um jovem que vem para a igreja e ouve: Deus te escolheu, a sua família é uma bênção. Ele está ouvindo algo extraordinário. Aí volta para casa. Uau! O pai bebe. Uau! Os irmãos fumam maconha. Uau! Cheiram cocaína. Uau! Tudo de ponta cabeça. Aí ele fala assim: caramba, o pastor acabou de me falar que a minha família é escolhida por Deus. O que é isso aqui? É o empresário ouvindo palavras de ânimo. Está vindo uma abundante chuva. Aí ele aqui: eu creio. Aí ele abre a conta. Não há nada. Nenhuma nuvem. Para de tentar encaixar o profético com a tua realidade. Não vai dar liga. Porque o profético está acima do que você vive agora. Tem gente pegando ali. Eu vou simplificar, Lipe.
Eu vou te falar uma coisa aqui de amigo. Valorize o que Deus te deu. Não é do lado de fora. Porque o que você tem, muitos jovens sonham em ter. Sabe qual sempre foi meu maior sonho? Ter um pai pastor. Você tem um sonho realizado que eu nunca realizei. Meu sonho era ver meu pai na igreja. Imagine eu ver meu pai pregando comigo. Meu sonho era ver meu pai falando de Deus. Mas eu me lembro da minha infância, eu sempre voltando para casa e vendo meu pai no bar bebendo. Ah, meu Deus. Sempre tinha confusão em casa. Na hora que eu abri a geladeira para comer, só tinha arroz e vinagre. Eu pegava o arroz, eu lembro perfeitamente, eu ia desmanchando ele, porque estava gelado, eu ia desmanchando. Uau. E colocava vinagre. Uau. A minha refeição por muito tempo foi arroz puro com vinagre. Uau. Uau. Na hora que eu ia tomar banho, não tinha chuveiro. Era só um cano. E tomava banho gelado. Eu sempre gostei de roupa social. Eu não tinha dinheiro para comprar um terno. Eu ia nos brechós da igreja. Uau. E recebia doações. E na hora de ir para o culto, Ah, Senhor. eu não tinha 1,75 para pagar passagem. E eu com a Bíblia na mão, olhava para o motorista e falava: o senhor pode deixar eu passar por baixo da catraca? E eles deixavam e eu ia para a igreja. Quando eu chegava na igreja, eu não queria que o culto acabasse. Porque eu me sentia tão especial na igreja. Uau. Que eu queria morar na igreja. E teve uma época que eu morei literalmente na igreja. Dormia em um púlpito de madeira. Quando eu subi a rua da periferia que eu cresci, em Guarulhos, as pessoas olhavam e falavam: coitado do Raik, que eu sou o caçula da minha família. E quando eu ia para o monte orar, Deus levantava pessoas e falavam: se prepare. Porque Deus vai te colocar no pássaro de ferro. Uau. Pássaro de ferro, para quem não sabe, na linguagem profética é avião. Só que na minha realidade era muito difícil entrar num avião, porque ninguém da minha família nunca tinha entrado em um avião. Eu falei: como que eu vou entrar? Para onde eu vou? Em Guarulhos tem um dos maiores aeroportos da América Latina. Eu sempre olhava para o céu e via o avião passando e falava: nossa, como deve ser um avião. Os profetas falavam: Deus vai te levar nos 4 cantos da terra. E o interessante, você viu a alegria no culto que eu preguei aqui, na hora que você me levou no aeroporto? O que eu falei que tinha comprado? Tenta lembrar. Que eu te mostrei, falei: eu sempre quis ter essa daqui. A moto? Não, o que eu abri para arrumar as coisas, troquei. Mala. Lembra? A mala. A mala. Hã? Sim, a mala. A mala? Porque eu me lembro da época, Uau. o motorista lembrou, Uau. que os profetas falavam para mim: prepara a sua mala. Só que eu não tinha nem mochila. E eu falava: como que eu vou preparar mala se eu não tenho mochila? Aí eu cheguei a acreditar que eles olhavam para mim com dó e tentavam, tipo, vamos motivar esse jovem. Eu falei: não pode acontecer na minha vida. Meu pai não é pastor, eu não tenho dinheiro, não tem como. E eles falavam: se prepare, porque vai chegar um dia que você não vai ter nem tempo de desfazer a mala. Uau.
Naquela época eu tentava encaixar o que eu ouvia e não dava certo. Hoje eu entendo que o que Deus falou comigo há 15 anos atrás não era para aquele tempo, era para hoje. Estou contando isso só para te encorajar a não desistir de lutar por aquilo que Deus te fez ouvir. Se Deus te fez ouvir algo, lute até o fim. Se Deus te fez ouvir algo, lute até o fim. Eu poderia ter desistido. Eu poderia ter parado. Mas quando eu olhava e não via nenhuma nuvem, eu lembrava do que Deus tinha me feito ouvir. Barulho de uma abundante chuva. O secretário está vendo alguma nuvem? Não. Não. E aí, Elias? Você está louco? Você acabou de falar para o rei que está vindo uma grande chuva. Eu olhei e não vi absolutamente nada no céu, nenhuma nuvem. Como que você quer que as pessoas acreditem que haverá uma abundante chuva, se ninguém está vendo nada? Vocês vivem pelo que vocês veem. Eu não. Eu vivo por aquilo que Deus me fez ouvir. Não permita que a circunstância invalide o que Deus te fez ouvir. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Não permita que nenhuma circunstância te faça esquecer o que Deus te fez ouvir. Pastor, eu vou falar algo aqui para vocês. Eu estou vendo jovens ali de terno que se espelham em mim. Estou vendo pessoas chorando com o meu testemunho. E eu não estou falando nada sobre Raik, eu estou falando sobre um Deus que faz Aleluia. a gente ouvir barulho de uma abundante chuva. Aleluia. No ano passado eu peguei aproximadamente 300 voos. Hoje eu voo mais do que piloto de avião. Porque piloto tem hora para voar, não pode voar todo dia. Para quem entende de companhia aérea, em todas as companhias eu alcancei a categoria máxima. Na Azul eu sou diamante, na Gol eu sou diamante, na Latam eu sou Black Signature. E eu tô com inveja. Não, mas... Fala mais. E eu não tô falando isso para gerar inveja. Eu só estou falando isso para vocês entenderem que o menininho que olhava para o avião e falava: será que um dia eu vou entrar em um? Hoje está vivendo tudo que Deus fez ele ouvir. Fala para quem está do seu lado: passe o que tiver que passar. Passe o que tiver que passar. Enfrente o que tiver que enfrentar. Enfrente o que tiver que enfrentar. Só não se esqueça. Daquilo que Deus te fez ouvir. E um detalhe para a gente fechar com chave de ouro. Uau. Quando o moço falou não tem nada, Elias falou para ele: volta lá 7 vezes. Sim. Na 7ª vez, lembra o que levantou? Sim. O quê? Eu vejo uma nuvem. Qual era o tamanho dela? Do tamanho da mão de um homem. Mas Elias não falou que a chuva ia ser abundante? Disse que a chuva ia ser abundante. Se um avião no céu fica minúsculo, imagine a mão de um homem no céu. Não é nada. Peraí, como que Elias falou que ia ter uma abundante chuva e a nuvem é do tamanho da mão de um homem? Da mão de um homem. A nuvem é grande? Pequeniníssima. Então como que Elias falou que a chuva ia ser abundante? Numa pequena nuvem. Não sei.
Só Deus. Pastor, se a chuva ia ser grande, por que a nuvem é pequena? É isso que eu estou aqui encabulado. Porque Deus não depende de grande nuvem para mandar grande chuva. Jonatas pegou? É Deus falando: eu vou levantar uma nuvem que ninguém dá nada, para mostrar que quando eu quero, eu uso as coisas que não são para confundir as que são. Chacoalha a mão de quem está do teu lado, chacoalha a mão de quem está do teu lado e fala assim, ó: da onde menos você está esperando, vai vir a provisão. Vai vir a provisão. Não despreze os pequenos sinais. Aleluia, aleluia. Eu vou repetir, tem gente de pé no corredor pegando. Não despreze os pequenos sinais. Eles são os pontos de apoio que Deus está levantando.